Poderiam só me confirmar, por favor, se a apresentação está visível para todos? Tudo certo, doutor Glauber. Muito obrigado. Bom, vamos fazer uma síntese da Urbana, resultado de alguns estudos que toda a equipe fez durante esse período, a pedido da Justiça Federal. Bom, inicialmente, vamos dividir a apresentação em 3 fases. A primeira, a Urbana e suas competências, para que as pessoas entendam realmente o que é a Urbana e não a tratem de forma equivocada. Muitas pessoas acham que ela é uma secretaria, quando, na verdade, ela é uma empresa. Vamos falar um pouco da análise econômica da Urbana, avaliação dos seus custos internos e também da operação. E, por fim, vamos traçar algumas propostas para a sua continuidade. Bom, inicialmente, eu preciso esclarecer que a Urbana ela foi criada em 79, a partir de uma lei municipal e autorizada a funcionar a partir de decreto municipal. Basicamente, eles criaram uma companhia de uma sociedade de economia mista, ou seja, ela é regida pelo direito privado, embora muitas vezes seja vista como instituição puramente pública, o que não é adequado. Isso quer dizer que ela não possui servidores públicos, ela possui empregados públicos regidos pela CLT. E isso é muito importante para caracterizar a Urbana. Como toda empresa, ela deve atender aos princípios básicos, deve atender ao direito privado e à própria CLT, né, direitos trabalhistas, e legislação correlata. Bom, prosseguindo. O que dizia a lei que criou a Urbana, né? Ela deu algumas atribuições à empresa. Primeiro, a limpeza das vias públicas, o que inclui coleta, varrição, capinação e demais serviços pertinentes. O tratamento dos resíduos sólidos coletados por ela. E outros serviços públicos que lhe sejam atribuídos ao longo do tempo. O que realmente, efetivamente, foi a partir de 2014, com a Lei Complementar 141, que eu vou falar dela daqui a pouco. Além disso, é função dela regulamentar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza urbana no município de Natal. Isso é importante, porque a fiscalização da Urbana que existe é para analisar os próprios serviços da Urbana, ou por ela concedidos. Então, o fiscal da Urbana, ele não é um agente público, ele é um empregado que tem que avaliar se a empresa está executando os serviços de forma correta, ou suas terceirizadas. Bom, em 2014, foi adicionado alguns verbos às atribuições da Urbana, né? A partir da Lei Complementar 141/2014. Que sejam desenvolver, regulamentar, fiscalizar, executar, manter e operar serviços integrantes ou relacionados com as atividades afins, bem como tratar, industrializar, comercializar os produtos e subprodutos de resíduos sólidos urbanos coletivos. Isso, por exemplo, ensejou a questão do aproveitamento lá da reuse para tentar gerar algum lucro a partir do aproveitamento do lixo em Cidade Nova. Como já explicado pelo Dr. Marco Bruno, não deu certo, acabou não efetivando-se, mas sim, era permitido, ainda é permitido que a empresa utilize isso. Então, basicamente, já que a gente já sabe as atribuições da Urbana, vamos falar rapidamente dos seus serviços, né? Então, basicamente, o serviço de limpeza urbana tem 2 naturezas, o de conservação urbana e o de coleta de resíduos. Isso é o que normalmente nós vemos, é o mais tradicional. Conservação, nós temos, por exemplo, a varrição de vias e logradouros públicos, que visa retirar resíduos de vias, né, para tornar o ambiente mais saudável e mais, como eu vou dizer, mais adequado para a população. Nós temos a capinação com a raspagem de terra, que retira resíduos vegetais, principalmente de vias, de bueiros, para evitar entupimento, e que assim os serviços de drenagem funcionem normalmente. E também questões de embelezamento e segurança. Nós temos a pintura de meio fio, basicamente, para sinalizar a parte horizontal, é uma questão também de segurança e estética, além de limpeza de feiras livres, lagoas de drenagem, etc. São todos serviços que a Urbana executa diretamente ou através de suas terceirizadas. Além disso, nós temos os serviços de coleta domiciliar, que é o tradicional compactador que passa hoje, em toda a cidade hoje atendida, no mínimo 3 vezes por semana, com repasse diário em algumas vias e nas áreas comerciais e turísticas,
chegando a 20 mil toneladas mês, 24 mil, quando é época de Natal, por exemplo. Nós temos a coleta de entulho e podas, que é realizada pela Urbana, que constitucionalmente não deveria ser realizada, uma vez que a obrigação de qualquer ente público é só a coleta domiciliar, mas em todo o Brasil se faz por questões também sanitárias, para você evitar focos de possíveis roedores e outros vetores, em cerca de 10 mil toneladas por mês, variando até 14 mil toneladas, dependendo da época do ano. Nós temos a coleta especial, que é um serviço que hoje a Urbana oferece para a população a um preço módico de R$80, para que o cidadão não seja incentivado a colocar o lixo na via. Em vez dele colocar, liga para a Urbana vai lá e coleta entulho e poda, que gera cerca de 200 toneladas por mês, além de coletas diversas. E aí são resíduos diversificados, inclusive os resíduos gerados nos próprios serviços de conservação urbana, chegando a 800 toneladas mês. Esses são os serviços fundamentais de limpeza urbana, mas além desses, nós temos alguns serviços complementares. Lembrando que limpeza urbana são serviços de engenharia e, como tal, são regidos aí pela Constituição, né? São de eficácia limitada, você tem que ter um engenheiro acompanhando, CREA, CONFEA, etc. Nós ainda temos o transbordo dos resíduos e o tratamento e disposição dos resíduos. Basicamente, em que consiste o transbordo? Como levar todo o lixo de Natal diretamente para o aterro sanitário muito distante, você cria um entreposto, que é o transbordo, onde os caminhões compactadores colocam o resíduo domiciliar e ele é transferido para a carreta. E assim você reduz o gasto com limpeza pública à medida que você otimiza os equipamentos, passarem mais tempo coletando e menos tempo transportando os resíduos. Atualmente, está localizado em Cidade Nova, são cerca de 220 mil toneladas mês e atende a 100% de Natal. No novo projeto de limpeza pública, a Zona Norte, que equivale a quase 40% desse montante, vai direto para o aterro sanitário, que fica mais próximo. É uma estrutura provisória, isso é importante, criada desde 2005 e nunca foi atualizada. Na gestão, que eu tive a oportunidade de participar junto com o Johnny, nós refizemos todo o projeto dele e incluímos o novo transbordo adequado, atendendo a todas as regras de engenharia, na nova licitação. A empresa que ganhar o serviço correspondente vai despender investimentos para construir um novo transbordo totalmente adequado às demandas judiciais e aos princípios da engenharia sanitária e ambiental. E, por fim, esse local, ele é objeto de várias ações do Ministério Público, que, como eu já informei anteriormente, foi tratado por essa gestão e está em vias de ser solucionado. No tratamento de exposição, que é a destinação final dos resíduos, nós temos a Braseco, que recebe todos os resíduos sólidos urbanos, relembrando, resíduos que você gera na sua residência, resto de comida, plástico, etc., que são coletados com caminhões compactadores e vão para o transbordo. A concessão até 2024, já havendo alguns estudos para avaliar a sua renovação. Nós temos um contrato com a RCC Correia, que é um contrato temporário, para receber entulho e podas em cerca de 10 mil toneladas por mês, que atualmente é um contrato emergencial. Traçada essa rápida síntese, né, do sistema de limpeza urbana, vamos falar um pouco da Urbana em si. Bom, o Estatuto em vigor, atualmente, ele foi adequado em 2018, a partir do advento da Lei Federal 13.303/2016, que é a Lei da Sociedade de Economia Mista, e também, recentemente, foi feita a nova composição do novo Conselho Fiscal, Administrativo, que hoje atende às demandas impostas pela lei à Sociedade de Economia Mista. Equipamentos, né? A Urbana, ela não possui equipamentos próprios, em virtude do comprometimento de suas contas. Então, todos os equipamentos dela hoje são locados. E, por fim, a estrutura física. Ela não tem uma estrutura física própria. Ela ocupa instalações do município. E aí nós temos a sede, localizada lá nas Quintas, bem conhecida por todos. Nós temos o Cidade Nova, que é a antiga área de exposição, atualmente, onde funciona o transbordo. Nós temos uma área no Guarapes, onde a Urbana utilizou para disposição de entulhos e podas durante quase 5 anos. E nos terceirizados nós temos a concessão da Braseco, que fica em Ceará Mirim, e o contrato emergencial da RCC Correia. Essa é a estrutura da Urbana, que não é própria, mas que ela se utiliza para poder atender às suas demandas. Prosseguindo,
Contratos de limpeza. Atualmente, nós temos os contratos relativos ao serviço de limpeza urbana, que são realizados por 3 empresas, advento de um contrato emergencial recente, onde a Marquise é responsável pelos serviços de coleta, e aí entra coleta domiciliar, entulho, poda e correlatos. A MB Construções está atuando no transbordo e a Zelo nas ações de conservadoria. Lembrando que a Urbana, até um mês atrás, ela atuava na Zona Norte também. Era um sistema misto, onde os veículos pertenciam à Marquise de um outro contrato e a mão de obra operacional, os garis, eram de propriedade da Urbana. Mas estudos nossos demonstraram que a produtividade era muito baixa e uma própria recomendação do TCE sugere alocar os garis e agências de limpeza para outras atividades em função da idade e de outras condicionantes. Então, nós temos o tratamento de resíduos, que é com a Brasep, a concessão e a RCC Correia, para entulhos e podas. E nós temos ainda a coleta seletiva, que hoje é realizada por 2 cooperativas, né? A Copcicla e a Cocamar. Bom, o contrato emergencial que existe hoje, que foi fechado há pouco tempo, ele é um híbrido entre o contrato anterior e o novo projeto que foi feito para a limpeza pública. Por quê? Porque ele é uma transição. Na verdade, existem vários elementos que são necessários para dar transparência à gestão pública, mas que não teriam como ser investidos exatamente nesse momento, em virtude de quantias vultuosas. Então, no emergencial, você teria que fazer toda uma reestruturação da operação da Urbana, além de ter um investimento muito alto para um contrato que tem no máximo 6 meses. Então, não seria viável. Então, algumas coisas não foram inseridas agora, mas vão ser inseridas quando do lançamento do processo licitatório, que está em vista de ocorrer. Quando a gente compara os custos da Urbana com os atuais contratos de limpeza, de uma forma bem resumida, nós temos o seguinte quadro. Em relação ao custo de pessoal, a Urbana consome 54% dos recursos, enquanto as empresas terceirizadas, 46%. Os custos, dos recursos, perdão, de quantidade de pessoal, os custos da Urbana são um pouco mais altos que o das empresas terceirizadas, lembrando que as terceirizadas possuem equipamentos e uma série de outros adendos que não estão na Urbana. E, por fim, a produtividade geral, em que a Urbana, na verdade, só atinge cerca de 20% da produtividade natal. Então, a produtividade dela é baixa quando comparada à das empresas com custo mais alto. Isso é um fato. Prosseguindo, quando a gente compara mão de obra e equipamentos, nas terceirizadas, nós temos os veículos e equipamentos empregados diretamente na execução de serviços. E aí entram tratores, caminhões-pipas, caminhões compactadores, retroescavadeiras e etc. Nós temos os motoristas e os agentes de limpeza deles, que coleta 100%, e o serviço de conservação parte, porque outra parte é feita pela própria Urbana. Nós temos as bases operacionais, os equipamentos de tratamento, leia-se Braseco e RCC, e os serviços complementares de locação. A Urbana hoje, ela usa cerca de 800 empregados e 130 equipamentos terceirizados. Própria, nós temos agentes de nível fundamental, médio e superior, totalizando 894 empregados públicos. Temos 28 cargos comissionados e um quadro permanente, formado por 2 grupos. O pré-constituição de 88, o pessoal que entrou antes da necessidade de concurso, e a partir do concurso de 2004, ou pós-constituição de 88. No total, a Urbana possui 922 empregados. Bom, quando faz uma rápida avaliação dos custos de limpeza urbana, nós chegamos ao seguinte quadro. Os custos da Urbana, com encargos, a mão de obra é cerca de 8,5 milhões por mês. A manutenção da sua estrutura física custa R$ 300 mil por mês. Das terceirizadas, os contratos terceirizados custam cerca de R$ 8 milhões por mês e incluem a execução total da coleta, das coletas, do transbordo, destinação e tratamento, e execução parcial da conservadoria, que são serviços de varrição, capina, etc. Quando a gente vê o quadro de empregados da Urbana, nós chegamos a essa avaliação que nos foi apresentada pela FIP, no diagnóstico que ela fez da Urbana, uma das etapas da elaboração do novo edital. A FIP é a Fundação Instituto de Pesquisa de São Paulo, é renomada, principalmente na área da economia,
formada basicamente por professores da USP, o que nos dá um bom termômetro, né, dessa avaliação. Então, ela comparou o custo médio de um agente da Urbana com um agente terceirizado. E qual é a conclusão que a gente chega? O custo médio de um agente de limpeza, por exemplo, da Urbana é R$5.000, enquanto o mesmo agente numa empresa terceirizada custaria R$3.791. Isso descontado custos com gratificações, incorporações e horas extras, porque a gente não conseguiu mensurar isso a tempo de eles fazerem esse estudo. Mas aí a discrepância é de quase 20%, comparando o salário médio da Urbana com o salário do terceirizado. Mas à medida que você muda de funções, essa discrepância aumenta. Por exemplo, enquanto o motorista na empresa privada vai ter um custo médio de R$4.700, o da Urbana custa cerca de R$12.800. Enquanto um técnico nível médio custa, em média, R$6.000 numa privada, na Urbana o custo dele vai para R$16.000. E assim sucessivamente, onde ele chega a uma margem de 40% aí de defasagem, se a mesma empresa, o mesmo quantitativo de pessoal fosse empregado numa empresa particular, ou cerca de R$3.350.000 por mês. Não estão inclusos aqui os carros comissionados, porque são valores bem variáveis, e você não tem a parte tabelada no mercado de trabalho. E assim, a distribuição geral, a maior parte da Urbana são agentes de limpeza, quase 70%, e o restante distribuído entre técnicos nível médio, auxiliares, motoristas e prestadores de serviços, técnico nível superior, funções de apoio, e aí entra borracheiro, pedreiro e segurança. São 15 pessoas, né? Só um segundo. E aí, o que é interessante? Nós temos ainda 13 empregados que são cedidos, 9 do CIDLIMP, o cargo da convenção coletiva, 1 para cada 100 funcionários, 2 ainda em secretarias municipais e 2 no TJRN. Além desse, ainda existem 2, sendo um no governo do Estado e outro na Assembleia Legislativa. Muito bem. Em relação à produtividade, quando a gente compara, né, e nós fizemos um estudo em 2015 para avaliar a produtividade do serviço de conservadoria, e recentemente fizemos um, por iniciativa própria, comparando os últimos 5 anos de pesagem dos veículos, para comparar se o agente da Urbana na Zona Norte, no modo de execução misto, era compatível com os demais agentes de limpeza. E qual foi o resultado que nós chegamos? A coleta domiciliar, a gente considerando a média das empresas particulares, os funcionários da Urbana, eles atingem 60% do padrão mínimo. Ou seja, praticamente metade do que deveriam estar produzindo. Como eu disse, são vários os motivos. A maior parte são funcionários já mais antigos. Existe a questão, outras questões mais como gestão, etc., que no ano 2019 a 2020 conseguimos melhorar esse índice, mas ainda ficou a desejar. Na coleta de entulho e podas, o índice de atuação é de 32%. E varrição capina nós chegamos a 35% do padrão. O que é que isso me diz? Basicamente, que um funcionário de uma empresa privada... Tá. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode confirmar, por favor? Sim, ouvimos bem. Ouvimos bem. Tá, obrigado. Então, vou continuar. Então, basicamente, um agente de varrição capina, ele produz 3 vezes mais que um agente da Urbana, sendo que ele é mais barato. Como eu disse, são diversos os fatores. Se a gente comparar num gráfico, nós temos essa tendência aqui. Coleta domiciliar, 60%, entulho e poda, 32%, e a varrição, cerca de 35%. Todos são dados pesquisados, analisados. Especialmente as coletas, esse foi o último estudo que nós fizemos. Analisamos mais de 600 mil dados de pesagem para poder chegar a essa conclusão. E o próprio TCE, na análise que ele fez, chegou a uma conclusão exatamente idêntica à nossa. Então, não foi uma ideia assim, foi uma tendência que a gente só fez confirmar, né? Bom, e aí chegamos na situação dos salários como um todo, né? Basicamente, quando a gente compara o valor recebido com tempo ou data, nós temos 2 grandes grupos na Urbana. Um primeiro grupo, pré-Constituição de 88, e um segundo grupo, que é pós-Constituição de 88, que são as pessoas que fizeram o concurso. Lembrando que nível médio, superior, fundamental, estão aqui nesse primeiro grupo. No segundo grupo, somente agentes de limpeza e auxiliares correlatos, que são agentes de limpeza como um todo. Temos algumas outras funções aqui que entraram depois, que equivalem aos cargos comissionados,
que há sempre essa rotatividade na Urbana. Bom, quando a gente compara só o primeiro grupo, pré-constituição, a data média de entrada é 10 de 4 de 86 e o salário médio é R$ 10.301. Já o grupo 2, que é o pessoal do concurso, o tempo médio de entrada foi 2009 e o salário médio é de R$ 3.873. Lembrando que algumas pessoas recebem a mais, outras a menos. Quando a gente faz um saldo anual das operações, o que é importante? Taxa de lixo, o município arrecadou em 2020 81 milhões. A arrecadação com a dívida da taxa do lixo repassada para o judiciário foi de 7 milhões no ano passado, hoje foi repassado mais 800 mil reais. Então, de arrecadação própria, e lembrando que a taxa de lixo ela é constitucional e visa a coleta e o tratamento de resíduos sólidos domiciliares, foi um total de 89 milhões de reais. E aí, quando a gente avalia o fluxo de caixa, a gente vê o seguinte: gasto para manter a estrutura da Urbana e os terceirizados, um total de 122 milhões no ano 2020. Com salários, ela gastou 78 milhões e com INS patronal que não foi recolhido, em 2020 foi 21 milhões, o que daria um débito anual aí de 221 milhões de reais. Isso sem considerar ainda algumas parcelas, né, que foram acordadas com a Justiça. Quando analisa isso aí, tem alguns outros fatores que a gente tem que considerar também. Os salários da Urbana, eles aumentam anualmente, por força de convenção coletiva. O aumento das dívidas, ele é cumulativo, como o Dr. Marco Bruno já frisou no início da palestra, e ainda existem ações trabalhistas e obrigações diversas, que a Urbana hoje é responsável, litisconsórcio, etc. Se a gente pegar a arrecadação do município em 2019, foi de 2,4 bilhões, antes da pandemia. Se a gente considerar só os gastos com o montante da Urbana, do total arrecadado, foi 11% desse orçamento. Lembrando que, do valor total, ela arrecadou 89 milhões. E só com os salários da Urbana foram 4,2% aí de tudo que foi arrecadado pelo município de Natal em 2019. É um valor bem considerável. E quando a gente avalia a situação da Urbana ao longo do tempo, que é o saldo, a gente vê que a partir de março ela começa a ficar no saldo negativo, devendo o município complementar suas receitas de forma que ela consiga honrar com todos os seus compromissos. Em sequência, e aí, após algumas discussões aqui com o Johnny Gigante, a diretoria, nós começamos a avaliar algumas opções para a Urbana. Primeiro, é necessário reduzir custos com a folha salarial. Infelizmente, é um fato que os gastos hoje com folha são muito altos e não refletem efetivamente numa eficiência do serviço. Enxugar a estrutura como um todo, né, eliminando setores ou até atividades que não sejam adequadas, eficientes, ou não sejam até mesmo necessárias mais para a estrutura da Urbana. Transformar ela de sociedade para mista para uma autarquia, porque aí haveria imunidade tributária e a eliminação de um custo de pelo menos 12 milhões por ano no imposto de renda federal. A questão da pactuação das dívidas, e várias também já foram pactuadas, inclusive a transferência, né, das dívidas da taxa do lixo para o governo, para o judiciário, a fim de tentar reduzir essa dívida, além do novo processo licitatório, que busca dar mais modernidade e dar mais publicidade às ações da Urbana, de modo que seja mais fácil que órgãos de controle e a própria sociedade acompanhem suas ações. Bom, em questão às rescisões, nós fizemos uma simulação para ver qual seria o impacto nisso, na própria receita, né? No caso, na receita do município. E aí, se nós pegarmos o grupo pré-Constituição de 88, que são aqueles salários mais altos, pessoal mais antigo, vamos ter um custo de praticamente R$500 mil por empregado em verbas rescisórias. O custo direto estimado é 220 milhões para poder pagar a todo mundo pré-Constituição de 88. Tá? Lembrando que são os funcionários mais antigos. Se a gente considerar o grupo pós-Constituição, que são os agentes de limpeza, que entraram via concurso, a partir de 2006, a média de rescisão vai ser R$66 mil, são 477 empregados, o custo direto estimado disso seria quase R$32 milhões. E hoje a Urbana, isso aí não está considerando, mas hoje a Urbana, ela possui 95 empregados que estão oficialmente aposentados, recebendo pela Urbana e pelo INSS. Sabemos que existem já mais empregados nessa situação, mas confirmado pelo INSS, são 95, estamos aguardando
mais informações do Instituto, né? Esses 36, desses 95, 36 são aposentadoria especial, ou seja, eram agentes de limpeza que atuavam, outras funções que atuavam com insalubridade ou periculosidade, e a partir do momento que entram na aposentadoria especial, não podem mais exercer suas atividades, em que o custo direto desse pessoal seria cerca de 20 milhões, 26 milhões e meio. E aí, se a gente fizer uma rápida análise de como isso seria, o impacto disso para o município, nós temos uma ideia desse impacto, né? Então, fizemos a avaliação a partir de duas avaliações de projetos. O VPL, que é o valor presente líquido, para a gente entender qual o valor presente aplicado a uma taxa de juros, ou seja, se eu investir agora 100 milhões, em quanto tempo eu vou ter esse retorno desses 100 milhões? E o TIR, que é a taxa interna de referência, que a gente usa para avaliar a viabilidade de projetos, que seria basicamente de cada R$1 que eu investir, quanto eu consigo retirar de volta em percentagem, sem descontar a inflação. Então, algumas observações, né? Consideramos apenas os valores das rescisões, sem contar as outras ações necessárias. E o retorno de investimento seria a economia com o pagamento de salários, especificamente. Então, é um restrito essa avaliação, porque assim, nós precisamos de mais dados e mais tempo para poder fazer a solução mais consociada junto com a justiça, né? E eu estou considerando uma taxa de empréstimo de 4% ao ano, que foi a taxa que nós encontramos para empréstimo para prefeituras e órgãos públicos. Enfim, numa primeira análise, se todo o pessoal referente à Constituição de 88, antes do concurso, né, for demitido, o custo total será 220 milhões e o pagamento dessa dívida ao longo com 4% ao ano ocorrerá apenas no quinto ano, com um saldo aí de 22 milhões e 8%, ou seja, mais ou menos na metade do quinto ano, você conseguiria pagar todos os custos com a demissão. Lembrando que são salários mais altos, e realmente o custo é mais alto. E representa 80% dos valores gastos com eventual rescisão. Quando você compara só o grupo pós-Constituição de 88, é 31 milhões, mas no segundo ano já está pago. Na verdade, na metade do segundo ano, você consegue pagar esse valor com a economia dos salários. Porém, eles só representam 13% do montante das rescisões, justamente são pessoas mais novos, né? Não é tão alta a rescisão. Se você considerar só o pessoal que já está aposentado, seria pago em 5 anos também, porque os salários são equivalentes ao grupo pré-constituição de 88, mas o impacto seria de apenas 11%. Então, por volta da metade também do quinto ano, estaria pago esse valor. E se você decidir, se o único jeito for a demissão de todos os funcionários, o retorno vai ser feito a partir do quarto ano, basicamente no quarto mês, em abril do quarto ano, seria pago todo esse montante aí. Seria pago, no caso, a dívida com o empréstimo. Enfim, é um valor muito alto, preocupa muito a gente. Novamente, corrobora aí com a apresentação do Dr. Marco Bruno, em que realmente é um risco muito grande para o município, é um impacto muito grande para as contas do município, e simplesmente não pode ser feito a toque de caixa, tem que ser feito todo um estudo preparatório, uma avaliação de como fazer isso, se essa realmente for a solução, lembrando que existem outras, né? Bom, em relação ao processo licitatório de limpeza atual, ele atende às decisões judiciais, ele considera a instalação da nova estação de transbordo e outros equipamentos para dotar o município de uma limpeza pública mais eficiente, investe também em educação ambiental, de forma que a população possa colaborar, porque o mau uso do serviço público pela população, por exemplo, quando se carrega entulhos e podas em qualquer lugar, de forma clandestina, custa muito no município, quase R$2 milhões por mês, para vocês terem uma ideia, e que, em tese, não deveria ocorrer esse custo, se a população simplesmente adotasse os ecopontos que estão incluídos nessa licitação, você conseguiria reduzir muito esses R$2 milhões. Nós temos também, já correndo em paralelo, os PRADs, que são os Programas de Recuperações Ambientais, do entorno da Estação de Transbordo Cidade Nova, e da antiga área de exposição do Guarapes. Deve ser entregue um produto já semana que vem, para poder ser iniciado o licenciamento. E será criado um Centro de Controle de Serviços, que, a grosso modo, é uma espécie de CIOSP, onde todos os serviços da urbana vão ser monitorados via satélite, fotografados, e todas as demandas pela população vão ser registradas. E é interessante esse projeto que a gente desenvolveu, que ele envolve tanto a execução da urbana, como a cobrança da própria população, que vai ter acesso às informações da urbana. Órgãos de controle vão ter um nível de acesso muito maior, como o TCE, por exemplo, e a população um nível de controle de acesso mais focado
em ações do dia a dia que não envolvam informações sensíveis. Em relação à operação, o nosso foco é o aumento da produtividade com todas as alterações do sistema de limpeza que estamos propondo, além de rever o próprio quadro funcionário da Urbana, métodos de trabalho que tornem eles mais produtivos e mais eficientes, a realocação da mão de obra da Urbana, que já começou a ocorrer, já que agora não está mais na coleta da Zona Norte, e ressaltando, essa semana foram vários elogios feitos à coleta da Zona Norte, e o próprio sistema de GPS instalado na Urbana comprovou que durante essa semana não houve falhas na coleta, que era muito comum, principalmente em virtude de falta de agentes de limpeza, e ampliação do serviço de limpeza, que já foi ampliado na Zona Norte e está sendo ampliado nos outros bairros, já com essa nova metodologia, que ainda não é a metodologia final, visto que estamos agora no contrato de uma fase de transição da metodologia antiga para a nova metodologia. E durante o processo, é só ressaltar que foram 3 audiências públicas, né? Todas bem, foram crescendo a audiência, ao nível de participação ao longo das audiências, contribuições muito positivas. Convidamos todos os órgãos de controle e Ministério Público para acompanhar. Existe essa melhoria no controle interno, através do Centro de Controle Interno, certo? Lembrando que vão ter informações sensíveis, informações para a população, e que essas informações são geradas de forma automática, ou seja, não tem como modificar onde o caminhão esteve, etc. Então, vai dar uma segurança para a Urbana e para a própria população, para o próprio ente público, né? É da publicidade maior a operação da Urbana. E lembrando que estamos atendendo as recomendações do Tribunal de Contas do Estado, recomendações muito adequadas, muito positivas, e da própria FIP, da Fundação Instituto de Pesquisa, quando ela fez a análise lá da situação da Urbana, das demais demandas atuais e futuras, né? E o foco disso tudo é melhorar o atendimento à população, novamente, de forma eficiente e mais econômica possível. Bom, e já chegando ao final, qual a grande proposta aqui da equipe da Urbana como um todo, né? Primeiro, viabilizar o novo processo licitatório, para a gente conseguir aumentar a eficiência da empresa e que cada real gasto com ela seja mais produtivo, tenha mais retorno para a população e, por que não, para o próprio município. Dar o prosseguimento às medidas de cumprimento de decisões judiciais já firmadas, e aí entra questões trabalhistas, a questões ambientais, do próprio transbordo e de outras tantas. A redução significativa dos custos da companhia, que é uma medida que tem que ser realizada, e garantir o cumprimento das obrigações regulares perante a Receita Federal. Bom, com isso eu encerro a apresentação e retorno para os senhores. Só